Olá, hoje eu vou falar de um tema comum demais na minha prática do consultório. Muitos pacientes têm dúvidas sobre isso. Eles já receberam prescrição de medicamentos controlados, como antidepressivos ou antiepilépticos, e eles ficam preocupados, né? Porque na verdade eles têm enxaqueca e acham que são medicamentos fortes para enxaqueca. Então, se você tem dúvidas sobre isso, continue assistindo. Meu nome é Márcio Natan, eu sou neurologista, especialista em cefaleias, as doenças que causam dores de cabeça, e tenho esse canal para ajudar você a entender um pouco melhor sobre a doença e o tratamento. Vamos lá então. É muito comum que uma pessoa receba uma prescrição e eventualmente sem uma explicação exatamente de por que aquela medicação funciona para aquela doença. Então, eu vou usar um exemplo típico. Você já ouviu falar do medicamento chamado topiramato? Bom, é um medicamento que o nome dele, se você olhar na classificação, ele está entre os medicamentos que são anticonvulsivantes. E muitas vezes ele é prescrito para pessoas que têm enxaqueca. E as pessoas com enxaqueca, quando eventualmente leem a bula, ficam muito preocupadas, afinal de contas elas não têm convulsão e ficam receosas de ser uma medicação forte demais. E eu quero te contar um pouquinho a história do topiramato para você entender que essa preocupação talvez não seja tão real assim. Então vamos lá. Você já ouviu a história sobre o post-it? Muito bem. O post-it, na verdade, ele foi criado lá atrás como uma cola que eles tentavam fazer uma cola que colasse super bem, quase um super bonder. E esse projeto da cola que colava super bem simplesmente não funcionou, porque na verdade a cola não colava nada. E isso ficou arquivado como, na verdade, um fracasso por muitos anos, até que alguém, um dos engenheiros envolvidos, teve a ideia de usar uma cola que colava pouco para pregar papel um em cima do outro que tivesse facilidade de tirar. E assim nasce o post-it. Bom, eu conto essa história porque, na verdade, ela tem muitas semelhanças, muita relação com a história do topiramato, esse remédio que é considerado um anticonvulsivante. Na década de 70, alguns farmacêuticos de uma indústria farmacêutica estavam procurando uma medicação para diabetes. Eles estavam tentando desenvolver essa medicação para diabetes. E eles acabaram desenvolvendo o topiramato. Só que não, o topiramato não funciona bem para diabetes. Então ele não foi usado para o que ele realmente estava sendo desenhado, desenvolvido. Mas alguns desses farmacêuticos perceberam que o tipo de molécula poderia funcionar para esse tipo de doença, doenças que alteravam os neurônios, doenças que tinham instabilidade do neurônio. E a partir disso, essas medicações foram testadas em todas as fases que são necessárias para um teste de uma medicação, e ela se tornou um bom anticonvulsivante na ocasião, que é muito útil ainda para esse tipo de doença. Entretanto, não significa que ela só serve para isso. Mas na medicina isso é muito comum. Por exemplo, a descoberta da penicilina ela também foi incidental. E assim, algumas vezes o que está acontecendo é que a gente tem uma doença sendo tratada, como por exemplo pessoas que estavam tratando epilepsia usando topiramato, mas essas pessoas tinham outras doenças também. É possível que uma pessoa além da epilepsia tinha enxaqueca. E os médicos começam a perceber então que essas pessoas que têm epilepsia e enxaqueca, além de melhorar da epilepsia, também melhoravam da enxaqueca. Ok, a partir disso, então, são desenvolvidos estudos para avaliar se o topiramato ele melhora pessoas que não têm epilepsia e só têm enxaqueca. E sim, o topiramato já demonstrou que ele melhora também a enxaqueca, mesmo se a pessoa não tem e nunca teve convulsão. Então, é uma medicação que não foi desenvolvida para esse fim, e a gente tem várias histórias na medicina, sim, não só na medicina, como eu contei para vocês aí do post-it. Portanto, se uma pessoa recebe o topiramato como indicação para o tratamento da enxaqueca, essa indicação não está errada, não é uma confusão do médico, e não é porque ele tem convulsão que ele vai receber o topiramato só. Isso também acontece para outros tipos de medicamentos que podem ser usados para enxaqueca, como é o caso de alguns antidepressivos. Aqui é muito importante a gente entender que a razão de usar um antidepressivo para enxaqueca não é que a depressão causa enxaqueca. Tanto é que alguns antidepressivos já foram testados e não funcionaram para tratar a enxaqueca. Então são alguns grupos específicos de antidepressivos que atuam sobre sistemas que estão envolvidos na biologia da enxaqueca. E eles sim funcionam para tratar a enxaqueca. É claro, são medicações que têm mais de um tipo de ação. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Por exemplo, uma pessoa que eventualmente tem um quadro de uma depressão e uma enxaqueca, pode ser que ela se beneficie de uma medicação que possa ajudar nas duas coisas.
Mas, por outro lado, uma pessoa que tem enxaqueca e vai começar um medicamento, ele pode ter efeitos colaterais também que esses medicamentos podem ter. Isso não impede o tratamento, e muita gente consegue ter um bom resultado do tratamento, com melhora da qualidade de vida, melhora da sua enxaqueca, sem ter efeitos colaterais significativos. Isso tudo precisa ser decidido conforme as características da pessoa em uma consulta, as outras doenças, o histórico de saúde, a gravidade da doença da enxaqueca. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Espero ter esclarecido para você que alguns medicamentos eles podem ser utilizados para enxaqueca mesmo não tendo sido desenvolvidos para isso. E se você gostou desse vídeo, marque aqui, curta, compartilhe e ative o alerta para receber novos materiais. Eu sempre trago coisas novas aqui para tentar esclarecer mais dúvidas sobre pessoas que sofrem com dores de cabeça. Até a próxima!